Bom, que o Excel é uma ferramenta muito utilizada no meio corporativo e uma das mais solicitadas, isso todo mundo já sabe. E se você quer aprender a utilizar o Excel e não sabe nada, e você não tem tempo para ficar assistindo tutoriais longos, demorados, fazer um curso, então esse vídeo é para você. Olá, ser pensante, ávido por conhecimento, Prof. AP aqui de novo com você e nessa série nova sobre o Excel, eu vou ensinar a você como montar uma planilha do zero, sem nenhum conhecimento básico, você não precisa saber absolutamente nada de Excel. E algumas informações importantes antes da gente começar, tá? Eu mexo com Excel antes de existir Excel, ou seja, eu mexo com planilha eletrônica antes mesmo do surgimento do Excel. Eu mexia com planilhas como Lotus 1, 2, 3 e 4 Pro, que funcionava em ambientes MS-DOS, aquele ambiente que não era gráfico, né? Um ambiente apenas de comando. E se você chegou aqui e não sabe nem quem sou eu e nem a proposta do canal, então eu vou deixar um videozinho aqui em cima para você me conhecer e conhecer também a proposta que nós temos para você, beleza? Então não perde tempo, já se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, ativa as notificações, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, principalmente se você conhecer pessoas que necessitam desse aprendizado sobre planilhas de cálculo, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, coloca nos comentários. Sem mais delongas, mão na massa. Muito bem, ao entrar no Excel, então, nós teremos acesso a essa primeira tela, que permite escolher uma nova pasta de trabalho, tá? Nós podemos fazer isso de duas formas. Ou clicamos nesta opção, ou clicamos neste botão, tá? Ambos chegam no mesmo resultado, que é abrir uma pasta inicial de trabalho. Legal? Vamos fazer? Então, cliquei, pronto, já estou apto a começar a trabalhar. E daí a gente só precisa ver alguns itens, né? Para a gente ter uma linguagem mais adequada a esse tutorial, tá bom? Então, olha só, ser pensante, nós temos aqui a faixa de opções. A faixa de opções, então, compreende toda essa relação que você está vendo aqui. Tá? Dentro das faixas de opções, nós temos as abas ou guias do Excel de elementos que nós vamos utilizar ao longo de todo o nosso tutorial aqui, tá bom? Dessa série que nós estamos iniciando. É importante a gente trabalhar alguns conceitos fundamentais. Primeiro, tem sempre mais de uma forma de fazer o mesmo trabalho. Então, eu vou usar aquela que eu considero a mais rápida e a mais eficiente. E com o tempo, quando você estiver já experiente, você vai poder mudar, modificar ou trabalhar de uma forma diferente. Antes de começar, então, a gente precisa brincar um pouquinho com a questão de visualização. Então, aqui na nossa pasta de trabalho, que é essa região que eu estou visualizando, eu posso trabalhar com zoom e unzoom, ou seja, ampliação e redução da informação. Então, estou ampliando usando uma técnica que eu gosto muito, que é a tecla CTRL mais o scroll do mouse, aquela rodinha que fica no meio do mouse. A rodinha para frente ou para trás permite fazer o zoom. Se você não tiver o scroll no mouse ou ele tiver com algum problema, eu sugiro que você então utilize esse outro elemento que fica aqui no canto inferior direito da tela. Ele faz a mesma coisa e é um controle específico para lidar com zoom e unzoom. Tá? Dito isso, vamos falar aqui, eu vou deixar nesse tamanho de tela, eu vou deixar com 175% de visualização, tá? E aí eu quero explicar para você o que é célula. A célula nada mais é que o encontro da coordenada de coluna com linha. Então, quando a gente clica numa posição, nós temos aqui a posição B3. B3 é a coordenada de coluna representada pela letra e de linha representada pelo número, tá bom? O que é importante saber? É que o conteúdo de uma célula não afeta o conteúdo da outra. E isso é bem fácil de explicar. Se eu digitar uma sequência de caracteres aqui, por exemplo, em B3, vai parecer que nós pegamos as células C, D e E, correspondentemente da linha 3, tá? Mas não é verdade, porque se eu me posicionar na célula C3, que é o caso, como você está observando aqui, eu estou na célula C3, e eu digitar em cima da célula C3, ele simplesmente vai ocultar esse conteúdo excedente. Eu vou colocar agora uma parte numérica. Viu só? Então, ele já ocultou aquela parte de texto da coluna B, no melhor dizendo, da célula B3. A mesma coisa acontece sucessivamente para todos os elementos. Então, se eu digitar um conjunto de caracteres aqui, ele não pegou a E. Se eu for na E, eu vou digitar qualquer outro conteúdo aqui e ele automaticamente anula. Então, o que eu vou fazer para conseguir visualizar o conteúdo? Eu vou fazer o que nós chamamos de ajuste de largura.
O ajuste de largura se dá quando você coloca o cursor do mouse entre uma letra da coluna. Então, entre B e C, eu vou alongar a B. Entre a C e D, eu vou alongar a C. Então, basta clicar, segurar e arrastar, que automaticamente a gente consegue redimensionar a largura da coluna, tá bom? O mesmo vale para a altura de linha, tá? Então, se eu quisesse aumentar a altura de linha, em alguns casos isso é necessário, mas na maioria das vezes a gente não vai utilizar. E aqui nós temos sempre a ideia do botão desfazer. Fez alguma burradinha, fez alguma coisa errada, não esqueça que esse comando aqui, ó, ele desfaz o que você fez. E ele consegue desfazer até sem equívocos. Então não fique com medo de errar, tá bom? Muito bom. Outra técnica para você alinhar rapidamente... Aqui eu estou desfazendo, ó, só para que você veja. Outra técnica que você pode utilizar para melhorar a largura da coluna é simplesmente colocar ao lado e dar 2 cliques. Quando você coloca do lado da coluna e dá 2 cliques, ele automaticamente faz um ajuste mais preciso, um ajuste fino, tá bom? E com base nisso, o que eu vou fazer? Então, primeiro eu vou apagar esse conteúdo, selecionei, apertei a tecla Delete, fim. Vou deixar aqui no tamanho padrão e agora a gente já vai começar a produzir, tá? Então vamos lá, eu quero que você crie uma tabela com essas informações aqui. Eu vou deixar tudo com o Caps Lock ligado, letra maiúscula, tá? Então nós vamos colocar código do produto, na sequência descrição. Depois disso nós vamos colocar valor unitário, eu vou representar o valor desta forma, com um cifrão. Depois disso, nós vamos colocar aqui quantidade, que eu vou representar com QTD. E depois disso, eu vou colocar um subtotal, tá? Então, é isso que eu gostaria que você fizesse. Faça o ajuste, 2 cliques, 2 cliques, 2 cliques, 2 cliques. E pronto, está ajustado aqui a largura da coluna conforme o conteúdo. Se precisar, depois a gente modifica. Código do produto, eu vou inventar um código, poderia ser qualquer coisa, um código numérico ou um código alfanumérico, contendo letras e números, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, código 100. Vamos imaginar que esse código 100 diz respeito a um produto como, por exemplo, lápis. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma papelaria. Então, eu tenho um lápis, o custo unitário desse lápis é 1,50, tá? Veja que ele só deixou 1,5. Não tem problema, a gente vai mudar isso. E a quantidade, eu vou comprar 10 lápis. E aí vai ter um subtotal. Então, note que agora eu estou só jogando os dados. E aí, quando você for construir a sua tabela, você tem que estar preocupado com isso, em não digitar tudo. Apenas digite o cabeçalho da tabela, como eu coloquei aqui, e um item. Cadastre apenas um item. Essa é a técnica que eu vou utilizar para você criar tabelas rápidas e muito inteligentes. Vamos lá, então o que eu vou fazer aqui? Na parte de cima eu vou selecionar o grupo. Note que esse desenho que aparece, eu vou usar um zoom um pouco diferenciado. Ó. Esse elemento que parece um esparadrapo, né? Ele significa seleção. Existem algumas variações de cursor dentro do Excel. Cursor é isso que está mexendo, tá? Então, quais são? Isso é seleção. Quando a gente coloca o mouse aqui no cantinho, isso significa cópia, e quando a gente coloca na borda, isso significa mover. Então, voltando aqui, código do produto, você vai fazer o quê? Selecionar esses elementos, tá? Na sequência, coloca ele para mim em negrito e centraliza, tá? Então, novamente, mostrando quais são os botões que eu utilizei. Eu usei o botão negrito e usei o botão centralizar, tá? Para deixar esses elementos de cabeçalho de tabela deste padrão. Com relação à parte monetária, toda vez que você tiver um item que vale dinheiro, que tem casas decimais, o mais fácil e o mais utilizado seria usar este botãozinho aqui, chamado separador de milhar. Ele faz o quê? Ele já coloca as casas decimais necessárias e alinha um número para você. Você poderia escolher também formatos de moeda, né? Contabilização aqui, ó, tem, por exemplo, real, dólar, euro, tá? Se você quisesse que aparecesse o real na frente, tá? Em termos de produtividade, eu não gosto muito do real, que ele dificulta a legibilidade. Então, eu particularmente gosto desse elemento. Se for necessário aumentar casas decimais ou diminuir casas decimais, é nesses dois elementos. Então, basta colocar o mouse em cima, ele apresenta para você, se você tiver dúvida, tá bom? Vai por aí. Legal? Então, esse está certinho, beleza? Vou tirar o zoom. E aí, o que eu vou fazer? Bom, aqui, ó, eu vou colocar esse elemento centralizado também, vou colocar ele em negrito, vou trocar de cor, ó, agora eu vou usar uma cor vermelha, tá? Brinque, faça isso, tá? Lápis, eu vou colocar ele itálico,
Quantidade eu quero centralizada e só. Pronto. Então, eu já fiz tudo que eu queria em termos de estética da tabela. Nesse momento, você vai fazer o seguinte, ó, você vai simplesmente selecionar o grupo, tá? Da forma que eu fiz aqui, e vai clicar nesta opçãozinha aqui, chamada Formatar como tabela. Veja, eu estou na aba principal, né? Eu estou na aba aqui, página inicial, ok? E agora eu vou clicar aqui no Formatar como tabela. Ao fazer isso, o Excel me apresenta vários estilos, tá? Então, eu vou tirar o zoom e aqui eu vou utilizar um dos estilos possíveis. Eu quero esse segundo estilo médio aqui, que é um azul com uma linha de cabeçalho destacada. Vou dar um clique, ele já selecionou e pede agora uma confirmação do elemento. Então, note aqui, ó, formatar como tabela, né? Esse item, ele está me dizendo que ele pegou um grupo de células. Não se preocupe com essa simbologia, basta dar um OK. E o que vai acontecer na sequência é isso, ó. Ele já vai deixar uma tabela com borda, com destaque de cores, sem você ter que fazer isso manualmente. Olha só o que acontece, eu vou cadastrar mais um elemento para que você veja em tempo real. Vou até aumentar um pouco aqui para que você perceba a graça de trabalhar com essa técnica. Eu vou colocar o item 101, vou chamar ele de borracha. Você está percebendo que ele já pintou de cor, já colocou borracha itálico, tá? Eu vou dizer que essa borracha ela custa R$ 2,89, por exemplo. A quantidade, eu vou querer 20 unidades dela, beleza? E olha só, ao chegar no final, ao invés de você usar as setas de movimentação do seu teclado, aperta a tecla Tab. Ele automaticamente vai para o início da tabela, permitindo você cadastrar um novo elemento, beleza? E aí eu quero que você cadastre esses elementos que eu vou deixar aqui para você. Pronto, eu coloquei esses elementos, então se você quiser dar um pause, copia aí e segue em frente, tá? Bom, agora eu vou ensinar você a trabalhar com a ideia de fórmula, beleza? O que você precisa saber quando a gente vai falar de fórmula? O que você precisa saber, de um modo geral? É que multiplicação não vai ser x, vai ser asterisco, divisão não vai ser aquele sinal de menos com 2 pontos, vai ser a barra, e o soma e a subtração vão permanecer os mesmos, tudo bem? Esse é o ponto que você precisa entender. E aí, o que acontece? Aqui nós precisamos calcular o valor unitário, que é esse cara, vezes a quantidade. Então, eu tenho 1,50 é o preço de cada lápis, vezes 10, que é a quantidade que eu comprei, eu quero saber o subtotal. O que eu vou fazer em relação a isso? Eu vou usar o mesmo princípio da calculadora invertido. Ou seja, na calculadora a gente coloca primeiro os elementos e aperta o igual para ter o resultado. No Excel é o contrário. Primeiro a gente aperta o igual para dizer que vai inserir algum cálculo, que essa célula vai receber alguma fórmula, algum cálculo a ser realizado, tá? E a partir daí eu seleciono os elementos que eu quero, eu clico nos elementos. Então veja só, eu vou dar um clique no 1,50, ele vai pegar ali a coluna valor unitário, então ele já sabe que 1,50 pertence a valor unitário, e eu vou dizer que eu quero multiplicar, asterisco, da mesma forma que eu coloquei na legenda aí do lado. Multiplicar pelo quê? Pela quantidade, tá? E aí note que ele até diferenciou com cor, um azul e outro vermelho. Feito isso, vou dar um Enter para confirmar. E olha só, já fez a fórmula toda para todos os outros elementos, tá? Então ele pegou e multiplicou o elemento vezes o outro, a unidade vezes a quantidade. É isso que estava representado lá. Nossa, que rápido, que fácil, não precisei saber função de soma, nada disso? Pois é, não. Então, utilizando uma técnica apurada, mais moderna, você consegue ser mais produtivo e mais eficiente. Mas aí vem a pergunta: ah, professor, e se eu quisesse somar esse conteúdo todo, né? Como eu faria? Presta bem atenção que isso é muito fácil. Eu quero que você note o seguinte: quando eu clico fora da tabela, aqui em cima, ó, perto do ajuda, né? Fica atento aqui, ó, perto do ajuda. Não tem nada. Quando eu clico dentro do tabela, aparece aqui, ó, design de tabela. Deixa eu dar um zoom para você conseguir enxergar. Percebeu? Então, olha lá, design de tabela. Toda vez que você quiser calcular, basta dar um clique aqui nesse design de tabela. E a opção que nós vamos usar é essa opção aqui, ó, linha de totais. Ou usando o Ctrl Shift T, que é a tecla de atalho para fazer isso, tá? Se você não quiser percorrer todo esse caminho. Isso normalmente, tecla de atalho, você consegue com o tempo, conforme você vai usando e vai pegando experiência. Tudo bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir, que agora você já sabe onde é, e vou dar um clique nesse linha de totais. Olha só o que vai acontecer. Calculou. Percebe que ele já veio aqui aos 614,40, que é a soma de tudo isso daqui, e aqui ele me somou a quantidade. Possivelmente isso não vai aparecer para você porque eu já fiz um teste antes, né, para mostrar que se você quiser calcular
a quantidade, basta vir aqui na flechinha e escolher contagem. Se você quiser somar, basta escolher soma. Então, se eu colocar aqui em soma, olha lá, ele somou a quantidade de itens. Então, eu estou comprando 162 itens, pagando 614,40. Porém, eu poderia falar, não, mas quantos itens eu comprei, assim? Quantos elementos, né, tem ali? Então, ele vai falar, olha, você comprou 5 produtos, tá bom? Essa que é a ideia. Então, contagem funciona desta forma. Na média, em média, quantos itens tem? 32,4. Então, tudo isso eu consigo mudar simplesmente clicando aqui, ó, tá? A mesma coisa vale para o nosso totalzinho aqui, ó. Se você não quiser o total e quiser a média, coloca aqui média. Claro que isso não faz muito sentido, né? A gente está fazendo uma tabela aqui. O que mais faz sentido para a gente seria realmente contar, né? A gente poderia fazer uma contagem aqui de quantos elementos a pessoa está comprando, quantos produtos a pessoa está comprando. E aqui mostrar a soma do elemento, tá bom? Então essa aqui é a ideia. Outra pergunta do ser pensante que está atento a esse conteúdo. Ele vai fazer o seguinte, ele vai falar, tá, legal, gostei. Eu preciso incluir novos elementos. Como é que eu faço? De repente eu preciso cadastrar mais 10 itens aí, né? Eu vou ter que ficar inserindo, fazendo uma coisa? Então, tem várias formas de fazer isso. Excel é igual Neston, tem 1001 maneiras de fazer a mesma coisa. Você pode inventar a sua. Mas a mais simples de todas e que não dá trabalho nenhum é a seguinte. Clique na tabela, volte no design, desmarque a linha dos totais, insira os outros elementos. Vamos colocar um novo elemento aqui, o 105. Post-it, que custa R$ 9,99, vou comprar 50 unidades, deu 499 e pronto. E aí eu continuo cadastrando, tá? Vou dando tab e vou cadastrando os próximos elementos, tá bom? Cadastrei. Acabou, acabei. Então, volta no design e aperta linha de totais novamente. Essa aba design de tabela, ela tem outros elementos importantes, tá? E assim, alguns deles fazem bastante sentido, como por exemplo, última coluna. Ele destaca o item última coluna. E aqui ao lado, permite também mudar o estilo de cor. Então, se você não gostou do azul, quer lidar com, né, cores mais arrojadas, fazer um laranja, um amarelo, um cinza, tá? Aí fica a gosto do freguês, beleza? Esse é o ponto. Terminou aqui, ó, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar nome para nossa planilha. Eu já deixei a minha nomeada, mas se você quiser, aqui no seu deve estar escrito planilha 1, você vai dar 2 cliques, deixa eu dar um zoom para você ver, e vai digitar o nome pedido de materiais. Toda vez que você quiser nomear a sua planilha, 2 cliques pedido de materiais. Precisou inserir uma nova planilha? É aqui, ó, nesse sinal de mais, nova planilha, ele vai fazer a inserção de novas páginas para você trabalhar, tá bom? Deixa eu voltar. E depois disso, terminado esse elemento, nós vamos clicar no botão salvar, tá? Para deixar a planilha salva. Então, clicou no salvar. Eu já salvei o meu, né? Então, inicialmente, quando é a primeira vez que você vai fazer isso, você normalmente vai dar um clique no salvar, ele vai entrar nesse elemento aqui, ó. Salvar o arquivo salvar como, tá? É a mesma coisa. Você vai clicar aqui nesse elemento, este PC, e vai dar o nome da planilha, planilha pedido V1. Deixe na pasta documentos, porque é mais fácil de você localizar depois, tá bom? E esse nome V1, porque a gente vai usar essa planilha em outros episódios para evoluí-la e chegar, como diria o Buzz Lightyear, ao infinito e além. Salvou, ele vai falar que eu já tenho esse elemento, sim, eu já gravei, vou dar um OK, está salvo. O que eu ganho com a ideia de formatar como tabela? Eu não sei se você percebe, mas ao lado de cada coluna, vou dar um zoom agora, a gente tem a possibilidade de clicar nessas setinhas aqui, olha, e fazer classificação. Então, eu posso classificar de A a Z, de Z a A, ou filtrar, escolher alguns elementos que eu gostaria de enxergar, tá bom? Vamos mostrar como é que funciona? Vamos. Então, vou mostrar aqui, por exemplo, na descrição. Vou clicar aqui, ó, e vou pedir de A a Z. O que aconteceu? Ele já colocou em ordem. Não precisei selecionar nada, não precisei marcar nada. Só clicar na flecha correspondente à coluna e escolher o que você quer. Se você colocar ZA, vai vir da letra posterior, da última letra, né, do Z até o A, tá? Ordem ascendente, ordem descendente. Essa aqui, no caso, é descendente. A mesma coisa pode ser para o valor. Você quer colocar a classificação do maior para o menor, né? Do valor mais caro para o valor mais barato, tá? Poderia ser por quantidade, enfim, dá para você brincar aqui à vontade. E dá para fazer múltiplas escolhas caso haja repetição. Se você quiser filtrar, então agora sim, está em ordem de produto, e eu vou clicar aqui em descrição e vou escolher apenas os produtos que eu quero observar. Então, vou desmarcar o selecionar tudo, eu vou falar que eu quero apenas borracha,
caneta e lápis, tá? E mais embaixo eu dou um OK. Dou OK, o que aconteceu? Filtrou lápis, borracha e caneta, trouxe a quantidade de itens, trouxe a quantidade que eu vou gastar. Olha que interessante, olha que bacana, tudo bem? E a fórmula, olha que é aquilo que eu mostrei para você, toda vez que você clica aqui em cima, né, na barra de fórmulas, o que ele faz? Ele exibe a fórmula que ele utilizou, tá? Então, barra de fórmulas é isso, exibe a fórmula que foi utilizada. Então, se você tiver curiosidade, ó, ao clicar aqui, por exemplo, na barra de fórmula, ele vai falar que fez aqui, ó, subtotal, tá? E calculou todos esses elementos que estão aqui na sua frente. Beleza? É isso. Viu só? Em quanto tempo a gente conseguiu produzir um resultado mais do que satisfatório? Né? Então, essa que é a pegada que eu vou fazer com você. Não perde tempo, se inscreve, deixa teu like, compartilha, né? Coloca as dúvidas, sugestões nos comentários. E agora fica com um momento de reflexão e a gente se vê no próximo episódio. Fui!